Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa alimentar a tua alma com a mensagem que será compartilhada, a mensagem da palavra do Senhor. Mas antes de darmos início a ela, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Conforme está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 10, mas hoje nós vamos usar uma outra passagem, que é a passagem de Lucas, capítulo 21. Quem tem interesse de acompanhar, abra sua Bíblia em Lucas 21, versículos 1 até 3. A propósito, eu adianto que o tema de hoje ele vai, a princípio, aparentemente, estar confrontando opiniões pré-concebidas da maioria dos telespectadores. Mas eu peço a você que tenha paciência e não impeça você mesmo de enxergar coisas que Deus tem para você. Nós vamos apresentar nuances da verdade expressas tanto na agonia que Jesus teve no jardim do Getsêmani, quanto na cruz do Calvário. Nós vamos entender melhor a perspectiva e a posição e também a postura de Deus nestes dois eventos, assim como também a perspectiva, a posição e a postura de Jesus Cristo durante esses dois eventos. Nós vamos ver a diferença entre ambas e o que isso implica, não só na nossa salvação atual, como também no nosso conflito e vitória contra o pecado. Portanto, posso dizer que a mensagem de hoje, ela tem o potencial de edificar a vida de todo aquele que estiver com o coração e a mente abertos para receber a palavra do Senhor, ok? Portanto, que nada te impeça, quer por preconceito, quer por outra coisa, de escutar a mensagem que será compartilhada daqui a alguns minutos. Se você nos assiste já a mensagem gravada, pode passar à frente. Se você está ao vivo, tenha um pouco de paciência. Em Lucas capítulo 21, é dito que Jesus estava olhando e viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Muitos traziam suas contribuições à casa do tesouro, mas a motivação era diversa. E Jesus apontou aquela viúva como sendo a que produzia frutos para Deus, não pelo valor da oferta. Deus é o dono do ouro e da prata, mas o que estava em causa é o coração estava entregue ao Senhor. Aí estava toda a diferença. E naquelas poucas moedas, Deus se alegrou, tanto que registrou, e estas 2 moedas inspiraram muitas pessoas depois que seguiram o exemplo desta viúva. Portanto, meus queridos irmãos, nós estamos aqui no momento dos dízimos e das ofertas que vão ser trazidos à casa do tesouro. O que importa mais a Deus é o meu coração está entregue a Ele e o meu coração está naquilo que eu estou entregando. Eu estou fazendo isto com alegria, sem que ninguém me pressione. Isto sim é agradável ao Senhor. Eu vou brevemente mencionar o que este ministério, o Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, tem feito com os dízimos e ofertas, para que você que nos assiste pela primeira vez possa saber. Adianto que a administração é feita da seguinte maneira: nós disponibilizamos relatório de aplicação dos dízimos e ofertas mensalmente. Então, você que é dizimista e quer nos ajudar na administração, eventualmente apontar coisas onde podem ser melhoradas, ou mesmo checar se está tudo sendo feito com honestidade, você pode solicitar o relatório. Ele só não é entregue para curiosos, portanto, a solicitação deve ser
vinda junto com os 3 últimos comprovantes de envio, para vermos que você de fato é um dizimista ou ofertante. Cumpridas as condições, a entrega do relatório não tem nenhum impedimento, tá? O que o Ministério tem feito com os dízimos e ofertas? Em primeiro lugar, eu digo que eu não vivo de dízimos e ofertas, não recebo 1 centavo do que você envia. Sou ofertante e dizimista como você. O Ministério ele está em 22 países, em 3 continentes, tanto nas Américas, quanto na Europa, quanto na África. E já temos também presença no Oriente Médio. Temos obreiros em vários países que trabalham em tempo integral e vivem dos dízimos e ofertas. Não é o meu caso, mas existem aqueles que assim o fazem. Além disso, o Ministério ele desenvolve materiais para evangelismo, e eu tenho alguns aqui para apresentar. Estão aqui alguns folhetos que nós temos usado. Vou separar um lequezinho aqui. Você pode solicitar pelo WhatsApp o título que for mais conveniente para você. Se você não conhece os títulos, solicite a relação. E você pode pedir a quantidade que você queira para fazer o teu evangelismo. Tudo que nós pedimos é que o material não fique parado na sua casa. Não tem custo. Você, se puder vir até a igreja sede, vai pegar o material. Caso contrário, se tivermos que enviar, daí tem um valorzinho, que é o valor do correio, o valor do frete. Como o ministério é pequeno, não tem como custear para todos, ok? Além disso, nós estamos desenvolvendo o projeto de evangelismo no Oceano Atlântico. Esse projeto já abrangeu cerca de 6 países e está em pleno andamento. Eu recebi um relatório há poucos dias atrás que concluímos o trabalho das redes sociais já no Uruguai, e estamos avançando em nome de Jesus também em outras localidades. Este projeto precisa ser concluído em breve, antes que as profecias de Apocalipse capítulo 8 se cumpram. Portanto, muito ainda tem de ser realizado. Peço orações por esse projeto. A meta é que todas as pessoas que vivem nas cidades litorâneas, banhadas pelo Oceano Atlântico, recebam a mensagem antes do impacto previsto em Apocalipse 8. Se você não sabe o que é, então entre no site, você vai encontrar estudos sobre isso, advertenciafinal.com.br, ou ainda no nosso canal, youtube.com/TV Advertência Final. Nós temos folhetos específicos que tratam disso, eu tenho aqui um exemplo, tá? Solicite e faça também o seu trabalho. Além disso, nós estamos na etapa 12 da construção da igreja sede do ministério. Já estamos na fase de acabamento. Esta semana estávamos já na etapa de colocação dos corrimões e também de colocação de algumas coisas na instalação hidráulica. Se Deus abençoar e quiser, ainda este ano estaremos lá em nome de Jesus. Mas ainda faltam algumas coisas, nós temos de pintar, nós temos que colocar o cabeamento para poder ter a estrutura de vídeo e você que está longe ser beneficiado também. E temos de concluir alguns detalhes também de acabamento, né? Não só pintura, mas algumas divisórias e coisas desta natureza. Tudo isso demanda custos e por isso o caixa do ministério carece sim das contribuições daqueles que amam a Deus e a sua obra. Se Deus te tocou de que este é o ministério para o qual você deve encaminhar os dízimos e ofertas, entre em contato conosco, nós temos 2 canais de contato. Um deles é o WhatsApp, você diz que se estiver fora do Brasil, 55, no país 41 99509 8425. Ou então pelo e-mail contato@advertenciafinal.com.br. Eu aproveito para externar que, se você está numa localidade e quer ser visitado, você já nos acompanha pelo canal, mas precisa do apoio de um pastor, de um obreiro bíblico, de um missionário, entre em contato conosco por estes 2 canais também. Vai ser um prazer para nós podermos auxiliar e atender você.
O caixa do ministério também é usado para custear o avanço na obra missionária. Portanto, se você está longe, entre em contato. Vamos fazer o possível para estarmos atendendo também. Posto isso, meus queridos, vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus. E aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução, enquanto nós louvamos com um hino do nosso inário do ministério. Este inário que também está disponível, caso você queira nos acompanhar no louvor, você pode pedir a versão em PDF e aí vai nos acompanhar. Aqui nós vamos cantar o hino número 104, Meu Melhor Momento. Venha, filhinha, cantar conosco. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais me esquecerei. Da vida cansado, perdido. Então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos orar? Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos tem dado o pão, a vestimenta, razão pela qual não temos razão de reclamar. Pedimos a Deus que continues abençoando o teu povo, prosperando as atividades de cada um, enviando o emprego, o salário, a renda, o lucro, a venda, ou o que mais for necessário, dentro das atividades que são honestas e justas, para que o teu povo, Senhor, tenha não só com o que se sustentar, mas também com o que apoiar para o avanço do teu Evangelho. Abençoa este ministério, ó Deus, guia-o para que ele possa cumprir a missão que lhe foi designada e levar o verdadeiro Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Agora, Senhor, nós vamos estudar a tua santa palavra. Que o Senhor possa trazer aos nossos olhos verdades que estavam ocultas e escondidas, mas que alimentarão o teu povo e edificarão a tua igreja. Que ao sairmos daqui, saiamos
mais unidos a Ti, mais vinculados à Tua vontade, aderindo, Senhor, ao plano que o Senhor traçou para as nossas vidas e andando nos Teus caminhos. Guia, Senhor, aqueles que estão longe também. Derrama o Teu Espírito sobre todos e abençoa para que possam, Senhor, ter um coração aberto à Tua palavra e que não a recebam em vão. Pedimos, Senhor, finalmente, que o Senhor me use, que não seja eu, mas que o Senhor Jesus tenha plena liberdade de falar por meu intermédio como teu instrumento. E que assim, ó Deus, a Tua vontade seja cumprida neste culto. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Como dissemos há pouco, o tema de hoje vai tratar da postura, a posição de Jesus e de Deus nesses dois momentos, o Getsemane e o Calvário. O sacrifício de Cristo vai ser a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. E ao nos aproximarmos para estudar esse tema, bem faríamos em tirar as sandálias dos pés, porque estamos tratando de terra santa. Há verdades ocultas, maravilhosas, para serem descobertas ali e que certamente transformarão as nossas vidas. Eu convido os irmãos, em primeiro lugar, para abrirem a Bíblia em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1. Versículos 13 e 14. O texto diz: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Aqui a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. E quando alguém é tentado pela sua concupiscência, pela sua cobiça. Agora, a Bíblia diz, em Hebreus 4, versículo 15, que Jesus foi tentado. Hebreus 4, versículo 15. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então vamos começar a tentar entender melhor essa questão para depois nós irmos para a avaliação do que ocorreu no Getsemane e no Calvário. Deus. A Bíblia diz que Deus não pode o quê? Ser tentado. Não pode. É impossível que Deus seja tentado. Agora, Jesus em tudo foi tentado. Jesus em tudo foi tentado. Aqui nós chegamos a uma conclusão óbvia. É impossível concluir de outra maneira. Jesus era Deus?
Ora, Deus não pode ser tentado, mas Jesus em tudo foi tentado. É um contraste completo, é o preto e o branco, por assim dizer, né? É o céu e a terra de distância entre uma realidade e outra. Deus não pode ser tentado e Jesus em tudo foi tentado. E antes que alguém queira relativizar isso, nós vamos tentar só entender o que a Bíblia já disse. Ninguém vai negar o que está escrito. É impossível. Por que Deus não pode ser tentado? Essa é uma pergunta. Por quê? Vamos abrir a Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 22. E antes de ler, explico. Deus é o Criador de todas as coisas. Acho que é desnecessário abrir textos para falar isso, certo? Gênesis 1:1, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o Criador. Sendo Ele o Criador, Ele é o dono de tudo. Se Ele é o dono, por consequência, Ele é o rei do universo, certo? Ele é o rei do universo. E num governo, a regra do governo, quando o governo é de rei, ou seja, uma monarquia, a regra do governo, ou a lei do governo, é a vontade do rei. Se a vontade do rei mudar, a lei muda. Não é assim? No caso do rei humano. Mas Deus não muda. Então, a regra ou a lei do governo universal é a própria vontade de Deus. Posto isso, podemos ler 1 João, capítulo 3, versículo 22. Diz assim: E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, qual é a vontade de Deus? O que é agradável a Deus? Os seus mandamentos. Os mandamentos são a vontade de Deus em forma escrita. Agora pergunto aos irmãos, alguém tem o desejo de contrariar a sua própria vontade? Faz sentido isso? Parem para meditar. Alguém tem o desejo de contrariar a sua própria vontade? Ninguém, né? Todo mundo tem o desejo de fazer a sua própria vontade, certo? Ora, nós fomos feitos à semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, certo? Então, Deus também. Deus não tem desejo de contrariar a sua própria vontade. A vontade de Deus é a sua lei. Ele tem o desejo de contrariar a sua lei? Ele pode ter um desejo de contrariar a sua própria vontade? Não. Então é impossível Deus ter vontade de transgredir a sua própria lei. É impossível Deus ser tentado pelo mal. A lei é o bem. Faltou isso aqui, né? Deus não pode ser tentado pelo mal. Há outras ocasiões onde a Bíblia fala que tentaram a Deus, mas nunca Deus sendo tentado pelo mal. Isso jamais. A Bíblia em Romanos, capítulo 7, fala que a lei era o bem. Versos 12 e 13. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem. Ao que a Bíblia se refere ao falar o bem aqui? Vamos ver na sequência. Pelo bem, vírgula, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Portanto, o bem aqui é o mandamento. Então, vamos recapitular. A vontade de Deus está expressa nos seus mandamentos.
Mas os seus mandamentos são o bem. Deus não tem desejo de contrariar a sua vontade. Portanto, Deus não tem o desejo de fazer alguma coisa diferente do bem, ou contrária ao bem. Qual é o contrário do bem? O mal. Deus não tem desejo de fazer o mal e nem é possível que ele tenha. Portanto, não é possível que Deus seja tentado pelo mal. É impossível. Jesus, quando foi gerado de Deus lá no passado, como o unigênito do Pai, ele tinha a mesma santidade de Deus, ele tinha o mesmo caráter de Deus. E ele foi criador junto com Deus, nós já estudamos isso também, correto? Lá em Colossenses 1, verso 16, a Bíblia diz, tudo foi criado por ele. Então, assim como Deus era o dono do universo, Jesus também era o dono. E a vontade de Jesus era igual à vontade de Deus, porque a santidade e o caráter dele eram iguais aos de Deus. Então, na época em que Jesus era o unigênito lá no céu, Jesus poderia ter desejo de contrariar a sua própria vontade? Não. Jesus poderia ser tentado pelo mal como o unigênito do céu? Não podia. Não podia. Mas como não podia? Não podia pelo seguinte, a lei dos 10 mandamentos era a vontade de Jesus. A vontade de Cristo, porque nem era Jesus na época, era Cristo. Era a vontade dele. Então, vocês já pensaram ele ter desejo de contrariar a sua própria vontade? Faz sentido? Não faz. Então, era impossível que o unigênito Filho de Deus fosse tentado pelo mal. Agora, não assim com as criaturas. As criaturas, sim, poderiam ser tentadas pelo mal. Por quê? Porque a lei não corresponde à vontade das criaturas. As criaturas são súditas da lei. Existe uma diferença entre o rei e os súditos. Dá para entender? O rei, a vontade dele é a lei. O súdito, espera-se dele que ele siga a vontade do rei. Ou seja, ele cumpra a lei. Mas se a vontade do súdito for diferente da vontade do rei, o súdito está em desacordo com a lei. Então, o problema era que o homem caiu em pecado. Tendo caído em pecado, agora ele era tentado pelo mal. E como é que o homem é tentado? Vamos voltar lá para Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Irmãos, a tentação aqui ela leva muita gente a entender errado, porque a palavra concupiscência é entendida pelas pessoas como desejo de coisas materiais, cobiça, né? Desejo de prazeres sensuais. Mas a palavra concupiscência, ela vem do termo grego, que é na maioria dos casos traduzida como cobiça e também é traduzida como desejo. Quem tem interesse, convida os irmãos a buscarem a Bíblia interlinear ou a Strong. Na internet é fácil de fazer isso hoje em dia, né? Você busca lá. Então, na verdade, o que a Bíblia está ensinando é que cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Deus não tinha como desejar fazer o mal, por isso ele não pode ser tentado. Jesus, como unigênito, também não. Mas a criatura, em especial quando caída, aí sim. Adão teve o desejo de comer a fruta proibida, irmãos? Teve o desejo ou não teve o desejo? Eu estou vendo que agora o povo ficou meio dividido, né? Vamos lá. Vamos ver quem teve o desejo? Vamos lá para Gênesis. Gênesis 3. Verso 6. E vendo a mulher
que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu dela. Quem teve desejo de comer? A mulher teve o desejo de comer. Mas por que ela teve o desejo? Aqui diz que ela viu que era uma árvore desejável para dar entendimento. A árvore era desejável para dar entendimento? A árvore proibida era desejável para dar entendimento, irmãos? Não, não era. O diabo enganou a Eva, certo? Depois de tê-la enganado, ela desejou o proibido. Agora, Adão desejou o fruto? Não, ele não desejou. Ele sabia que era o fruto proibido, sabia que a sua mulher tinha comido, já sabia que a sentença era de morte, e ele teve uma conclusão. Bom, se ela vai morrer, eu vou morrer também, então. Morro com ela. Não se pode dizer que Adão teve o desejo de comer o fruto. Ele não tinha o desejo. Traiu sua consciência. O homem criado à imagem de Deus, Adão, não tinha o desejo. Mas depois que ele caiu, aí ele tinha o desejo, certo? A concupiscência, a vontade, o desejo dele agora era forte. E ele não tinha força moral para resistir a este desejo. Então, quando a Bíblia fala lá em Tiago que cada um é tentado pelo seu próprio desejo quando ele o seduz, ele está falando de algo que é peculiar, inclusive, à natureza humana caída. A Bíblia explica isso de forma mais clara de entender lá em Romanos capítulo 8, quando fala da carne do homem, não é assim? Adão, quando saiu das mãos de Deus, não era carnal nesse sentido bíblico. Ele era um homem de carne, mas não era carnal no sentido bíblico. O que a gente fala de carnal? A paixão da carne, certo? Adão não tinha essas paixões da carne. Adão era puro, era santo, era perfeito. Mas depois de pecar, daí a história mudou. Em Romanos capítulo 8, versículo 5, a Bíblia diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se há uma classe de criaturas que pode especialmente ser tentada, esta é a classe do homem caído, a humanidade, a natureza caída do homem. Agora, a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. Mas não diz apenas isso. Lá em Hebreus capítulo 4, se os irmãos voltarem para lá. Hebreus 4, versículo 15. Diz assim: ele em tudo foi tentado. Que mais? Não. Está faltando uma coisa. Como nós. A essa altura em que Paulo escreveu, a humanidade já tinha caído em pecado ou não ainda? Já estava mais de 4.000 anos no pecado, certo? Então, quando a Bíblia fala que Jesus foi tentado como nós, isso quer dizer que Jesus foi tentado como o homem caído, não como o Adão lá antes da queda. Tem gente que tenta insistir, incutir esse pensamento nas pessoas. Que Jesus teria sido tentado como Adão antes da queda, mas falta um pouco de leitura bíblica para entender, certo? Jesus em tudo foi tentado como nós, como os homens caídos. E como é que nós, homens caídos, somos tentados? Voltemos lá para Tiago.
versículo 14, capítulo 1, verso 14. Cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Quer dizer que Jesus teve concupiscência da carne? Teve ou não teve? Sim. Teve desejos. Desejos. Agora, ele teve esses desejos, mas não pecou. E aí que está o grande segredo. Por outro lado, Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. Deus já teve algum desejo em relação ao que é errado? Já? Jamais. Nunca teve. À luz disso, nós podemos entrar no quadro do Getsemane e começar a entender as coisas. Vamos para Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. E vamos avaliar o Getsemane da perspectiva do pai e depois do filho. Lucas capítulo 22. Versículo 41. Palavras de Jesus na sequência. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Paro por aqui. Jesus estava recebendo os pecados do mundo sobre si. No Evangelho de Mateus, ele chega a dizer que a alma dele estava triste até a morte. Em Mateus 26, verso 38, ele diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E aí no 39 ele diz: se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Agora, gostaria que analisássemos esse verso sob a perspectiva do Pai, de Deus. A partir dele nós conseguimos entender qual era a vontade de Deus. Jesus falou: se possível, passa de mim esse cálice. Mas o cálice passou de Jesus? Não passou. Jesus teve que beber. Então qual era a vontade de Deus? Que Jesus bebesse o cálice. Ah, mas Deus não estava sofrendo ao ver o seu filho sofrer? Sim, estava sofrendo. Mas por ter visto o seu filho sofrer, Deus mudou de ideia? Deus foi tentado não, eu vou preservar o meu filho, porque é muita dor. Nem foi tentado. Não mudou em nada. Deus continuou com o mesmo propósito. Por quê? Porque se Jesus fosse poupado, nós morreríamos. Por que Deus não mudou em nada? Abram em João 3, verso 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora nós podemos avançar desde o Getsemane até o Calvário e considerar a perspectiva de Deus. Deus vê os demônios e os homens ímpios unidos na tentativa de humilhar, zombar, ferir e matar o seu filho, fazendo com ele tudo o que eles podem imaginar que eles devam fazer. E Deus assistindo ali, impassível. E Deus ainda assim não mudou de ideia. E por nenhum momento ele sequer pensou na possibilidade de tirar o seu filho dali. Ele assistiu tudo. Mas por quê? Porque o amor dele por nós era mais forte. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 8, que Deus é
amor. Deus é amor. E em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 7, falando do amor, diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o versículo 8 jamais acaba. É invariável. Invariável. O amor de Deus não conhece variação. É como pedra, não é como a onda do mar. Em Tiago, capítulo 1, no versículo 17, a Bíblia diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Qual foi a boa dádiva, o dom perfeito que Deus concedeu a nós, meus queridos irmãos? O seu Filho. E não houve nem sombra, nem variação de mudança em nenhum momento no propósito de Deus, vinculado ao amor que Ele tem para com cada um de nós. Deus enfrentou tudo e jamais variou. Que bom que Ele é Deus. E que bom que Ele é amor. Que bom que Ele é assim. Irmãos, eu confesso a vocês que quando eu assimilei essa verdade, eu naturalmente entendi que aquilo me uniu mais a Deus. E espero que o mesmo ocorra com cada um de vocês, né? Isso nos une a Deus. Porque ao ver a força, a constância do amor dele, nós também nos achegamos a ele com confiança. Não é verdade? Ou melhor, nós percebemos que ele está conosco. Porque não somos nós que vamos até ele, na verdade ele é quem veio até nós. Nós é que custamos a nos aperceber disso. Não é verdade? Esse é o nosso Deus. Esse é o seu verdadeiro caráter. Não é aquele que é pintado por aí. Mas agora, meus queridos irmãos, vamos considerar este maravilhoso sacrifício do Getsemane até o Calvário à luz da perspectiva de Jesus. Deus, invariavelmente, Ele continuou da mesma forma, o seu amor por nós permaneceu tão forte como em qualquer tempo. Ele não mudou. E Jesus? Nós vimos que o unigênito Filho de Deus não poderia ser tentado. Então, o que foi feito? Em Gálatas, capítulo 4, a Bíblia nos revela o que foi feito. Versículo 4. Gálatas 4, verso 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. A palavra sob, feita com as 3 letrinhas, S-O-B, ela significa debaixo. Houve uma tremenda mudança na posição do Filho de Deus quando ele foi feito criatura, quando ele foi feito homem. Em Hebreus capítulo 10, versículo 5, Jesus fala para o Pai dizendo: corpo me preparaste. Ele deixa de ter o corpo gerado por Deus e agora ele passa a ter o corpo de criatura. E como criatura, ele vem para ser governado pela lei. Antes ele era o doador da lei, como unigênito Filho de Deus. Mas como homem, agora ele vem para estar debaixo da lei. Debaixo ou governado.
pela lei. Por assim dizer, o rei se tornou súdito. E como nós já vimos anteriormente, os súditos podem ser tentados. Jesus, como homem, poderia ser tentado. E como homem, teria as concupiscências peculiares à natureza humana, ou seja, os desejos peculiares à natureza humana. A natureza humana caída recua do sofrimento. Você vê que a natureza não caída é diferente, né? O caso de Adão. Adão viu que Eva ia morrer, bom, se ela vai morrer, eu vou morrer com ela, comeu. Agora, o Adão caído, será que ele fazia isso pela sua mulher? Não. Os Adões de hoje, né? Eles estão mais prejudicando a sua mulher do que ajudando, muitas vezes, não é assim? Então, até é muito comum hoje agressão à mulher. Então, é o contrário, está muito longe de pensar em morrer pela esposa, certo? Pois é, Jesus, ele sofreria agora os desejos da carne. Ah, mas ele não era santo? Ele era. Então haveria um conflito interno dentro de Jesus. Um ser santo que por natureza recuava do mal, mas agora ele está numa condição onde o corpo dele tem os seus desejos. Mas ele pediu para ter aquele corpo? Não, ele não pediu, era necessário que ele viesse com aquele. E aí, agora ele convive com esse conflito a vida inteira. Né? E esse conflito é melhor expresso a partir do Getsemane, ou no Getsemane. Porque no Getsemane ele fala, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa vontade de Jesus, de largar o cálice, era uma concupiscência da carne ou não era? Era um desejo da carne ou não era? Era um desejo da carne. E se era um desejo da carne, a gente viu que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não está sujeita à lei de Deus. Esse desejo de abandonar o cálice, ele estava em harmonia com a lei de Deus ou era uma transgressão da lei? Era uma transgressão da lei de Deus, era um pecado. Nossa, mas esse sofrimento tremendo, ele não merecia nada. Estava levando todos os pecados do mundo sobre si. E ainda se ele abandonasse, seria um descumprimento da lei? Sim. Veja a altura da norma. Por isso que Jesus engrandeceu a lei e tornou ela gloriosa. A lei não admite erro. A altura, né, do caráter de Deus é infinita. E o que acontecia é que Jesus, agora em carne humana, estava construindo um caráter à altura do de Deus. Mas isto era um custo infinito, era um sofrimento tremendo, porque ele teve que conquistar esse caráter através de um conflito interno existente na natureza caída do homem. Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Então, como ele venceu? Alguns, sem investigar com maior profundidade, simplesmente dizem, ele venceu porque era Deus. Não, já vimos que não era. Se fosse Deus, não poderia ser tentado. Ele venceu porque era santo. Não, nós já vimos que, embora fosse santo, ele tinha conflito, ele tinha concupiscência. E então? Irmãos, o fator determinante nas vitórias que Jesus teve sobre o pecado não foi a santidade natural que ele tinha. Ora, se não tivesse aquela santidade natural, não seria ele, certo? Não foi. Ele tinha uma santidade natural, é verdade. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, o anjo, quando anunciou o nascimento de Jesus, disse assim: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, vamos tentar entender um pouquinho a natureza de Cristo. Como se nós pudéssemos
colocar ela dentro desse círculo aqui. Então nós temos santidade. E por quê? Quando ele estava no céu, ele era santo ou não era? Então, quando ele veio para o óvulo de Maria ali, ele veio como? Santo ou contaminado? Ora, se não fosse santo, não era ele. Certo? Então, aquele bebezinho nasceu santo. Óbvio que ele ia nascer santo mesmo. Mas, embora nascendo santo, por nascer com a natureza caída do homem, ele também tinha o quê? As concupiscências. Então isso gera choque, conflito. Agora, a vitória dele foi determinada não pela santidade natural. Não foi. E nós vamos ver isso pela Bíblia agora. Como é que ele venceu? Em Hebreus, capítulo 5. Versículo 7, a Bíblia diz: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. O que ele fez? Ele orava. Orava. E quando ele orava, o que acontecia? O que ele recebia? Vamos para Atos, capítulo 10, versículo 38. Atos 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Então olha o elemento que conferiu a Jesus a vitória. É um elemento que veio externamente e foi concedido a ele. O Espírito Santo concedido em resposta à oração de fé. Quando Jesus orava no Getsêmani, lá em Lucas 22, a Bíblia diz que em resposta à oração de Cristo, Deus o confortou. Vamos ver. Lucas 22, versículos 41 e 42. Até 43. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Jesus foi o nosso exemplo em tudo. Havia um conflito intenso, mas ele buscou poder, buscou auxílio em Deus. E não desistiu enquanto não o recebeu. No versículo 44 é dito: e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Ora, irmãos, nós somos chamados à mesma coisa. Jesus tinha os desejos da carne, as concupiscências da carne. Mas o que ele fez com aqueles desejos? Ele os crucificou. Eu poderia bem usar as palavras do apóstolo Paulo
aplicando-as à experiência de Jesus, estão em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. 1 Coríntios 9, versículo 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Subjugo o meu corpo, reduzo-o à servidão. Em Gálatas, capítulo 5, versículo também 22. 24. Gálatas 5, versículo 24. A Bíblia diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Há uma batalha, mas ela pode ser vencida. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Agora, qual é o grau de esforço exigido? Em Hebreus capítulo 12, no versículo 4 ele diz: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Vocês ainda não se colocaram de joelhos e enfrentaram a tentação, pedindo a Deus com força, até suar sangue pela testa, a fim de não serem vencidos pelo diabo. É o que Paulo está dizendo. Mas é possível? É possível vencer? É. Apesar do conflito, é possível. Jesus venceu. Jesus foi o exemplo daquilo que nós devemos ser. Daquilo que nós podemos e devemos ser. E isso é resumido nas palavras de Romanos capítulo 8. No versículo número 3. Porquanto o que era, diz o texto, impossível. Podem abri-la, podem abrir, esperar um pouquinho. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Vamos entender esse verso. Por que ele diz que a lei estava doente? A lei de Deus estava enferma pela carne. Vamos reatar alguns pontos do sermão aqui. Primeiro, Adão. Antes da sua queda, não dá para dizer que Adão era um homem carnal, no sentido bíblico. Porque o homem carnal tem uma inclinação, ou tem os seus desejos, por assim dizer, melhor falando, tem os seus desejos contrários à lei de Deus, correto? Adão não tinha desejos contrários à lei de Deus quando foi criado. Só que depois que Adão caiu, aí sim, e passou a existir o problema da carne. Né? Existia a possibilidade de ele ser um homem carnal, se ele não se apegasse pela fé ao Salvador. E o homem, no seu estado carnal, não consegue obedecer à lei de Deus, porque a carne se inclina contra a lei do Senhor. Então, era impossível, através da lei, Deus manter o homem em obediência. Adão, quando saiu das mãos de Deus, ele obedecia por natureza. Deus ensinava, ele aprendia e obedecia. Depois que Adão caiu, Deus falava e falava só um pouquinho. Amanhã eu faço. Né? Só essa vez. Não é assim? Isso aí a gente conhece bem. Não é verdade?
Somos nós, até hoje. Bom, até ontem, né? Em nome de Jesus. Hoje tem que ser diferente. Então, o que era impossível a lei, passou a ser impossível só pela lei manter o homem em harmonia com a vontade de Deus. Não adianta chegar para o homem caído, por exemplo, viciado em crack, e falar, crack faz mal, pare de usar. Ele vai parar? Não. Via de regra, não vai. Não tem força para isso. Então, nesse sentido, a lei ficou enferma, ficou doente, fraca, como instrumento para conduzir o homem no caminho da obediência. Então, o que Deus fez? Resolveu de outra forma. É o que Paulo diz. O que era impossível pela lei, Deus fez. Como? Enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Aqui não dá margem à dúvida. Tem gente que fala, não, mas Jesus veio com a natureza de Adão antes de ele cair. Só se a gente arrancar esse verso da Bíblia, tirar ele fora. O verso é muito claro. Jesus veio em semelhança da carne do pecado. Há quem argumente, mas semelhança não é igualdade. Pois nós lemos em Hebreus, capítulo 4, verso 15. Jesus em tudo foi tentado como nós. E nós somos o quê? Caídos ou não caídos? Caídos. Então, sem discussão. Tá? Jesus veio com a natureza humana após a queda, após 4.000 anos de pecado. E aí, quando ele veio assim, ele venceu o pecado. Mas antes de eu falar da vitória, notem que o verso diz que ele foi enviado em semelhança da carne do pecado pelo pecado. Essa expressão pelo pecado confunde muitas pessoas e dificulta o entendimento, mas não é para confundir, tá? É que Paulo recebeu sabedoria do céu e algumas coisas que ele escreve são difíceis de entender, mas dá para entender. Quando fala enviou pelo pecado, ou seja, foi por causa do pecado que Deus teve de enviar Jesus com a nossa natureza para poder enfrentar o pecado. Não houvesse pecado, não teria sido necessário que Deus enviasse a Jesus. Então essa expressão pelo pecado, ela está ali só para entregar essa informação. Entenderam? Então, ok, vamos avançar. Então, por causa do pecado, Jesus foi enviado como um semelhante a nós. E aí, na nossa carne, ele condenou o pecado na carne. Condenou o pecado na carne. Quer dizer, ele pega a nossa natureza enfraquecida, o pior carro da corrida, o pior carro do grid, né? E aí com o pior carro ele ganha a corrida. Quando o pior carro ganha a corrida, fica provado que qualquer piloto com qualquer um dos demais carros poderia ganhar. Faz sentido? Faz sentido. O que fez a diferença? O piloto. Né? O carro é a nossa natureza humana. O piloto é a nossa mente. E Jesus foi aquele que ganhou a corrida. E se ele ganhou, eu também posso ganhar. Porque como ele ganhou? Aí que está a grande questão. Ele ganhou não porque ele fosse um gênio por si. Ele ganhou porque ele fez uso do auxílio que está disponível a qualquer um de nós. O Espírito Santo de Deus. E se ele ganhou com este auxílio, eu também posso ganhar com este mesmo auxílio. E é por isso que, então, diz o final do verso, enviando Jesus na nossa natureza, em semelhança da carne do pecado, ele condenou o pecado na carne. Condenou o pecado na carne. O que quer dizer isso? Declarou o pecado ilegal. Isso é condenar o pecado na carne. É falar o seguinte, é ilegal, é indesculpável a pessoa pecar, mesmo vivendo na natureza humana caída. É indesculpável. Por quê? Porque é possível vencer.
é o tipo da derrota sem desculpa. Como é que você perdeu? Você tinha tudo para ganhar. E esse tudo é preenchido pelo Espírito Santo que nos é oferecido. Jesus quer derramar do seu Espírito sobre a sua igreja. E para isso Ele quer que ela queira receber. E se ela quiser receber, ela vai receber. E um grande milagre vai ser operado na sua vida, ou na vida dos seus membros. Para fechar a mensagem, livro de Tito. Versículo 3 em diante. Também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém? Amém. Tito 3, capítulo 3, versículos 3 a 7. Meus queridos irmãos, o texto dispensa explicações. Desde que corretamente lido e compreendido, vemos que Deus apresenta quem Ele é para que derrame o seu Espírito sobre nós. E assim, nos dê as mesmas vitórias que Jesus teve. O apóstolo Paulo certa vez disse: e eu estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, versículo 20. Que assim seja na experiência de cada um. Quem gostaria de ter essa experiência? Amém. Obediência perfeita aos 10 mandamentos. Vitória completa sobre a transgressão da lei, sobre o pecado, pela graça, o Espírito do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Pai, que nos altos céus habitas, obrigado por nos mostrar o caminho da vitória. Obrigado, Senhor, por nos mostrar o quanto o Senhor nos ama e também o como Jesus venceu para que nós sigamos as suas pegadas. Guia-nos, ó Deus, para que trilhemos este caminho daqui por diante. Derrama o teu Espírito sobre a tua igreja, não só a que aqui se encontra, mas a representada em todas as partes da terra, em especial aquela que nos acompanha nesta mensagem. Fortalece o teu povo, ó Deus, e abençoa para que a luz emanada deste estudo, ela alcance os confins da terra, para que aqueles que andam em trevas possam descobrir como obter a vitória e encontrar a salvação. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão e irmã que nos escuta, há luz e verdade na mensagem de hoje. Eu espero que você faça o teu melhor para difundir, para divulgar esta luz a todos aqueles que você conhece. Se você tem o dom, a habilidade de conhecer outro idioma, traduza, leve, porque essa luz precisa chegar a todos os confins da terra. As pessoas precisam saber como elas podem vencer o pecado e herdar a vida eterna. Se você está convencido de que esta igreja foi escolhida por Deus, com um depósito especial de verdade, a ser divulgado a todo mundo, e você quer fazer parte deste povo,
Quer estudar mais para dar o passo do batismo amanhã? Entre em contato conosco. Tome nota dos nossos meios de contato. WhatsApp, fora do Brasil, disca 55 41 9509 8425. Quem está no Brasil, apenas não disque 55, disque o restante dos números. Ou então, e-mail contato@advertenciafinal.com.br. Venha, vai ser um prazer para nós podermos te auxiliar nesta caminhada. Nós vamos ficando por aqui e gostaria de te convidar para nos acompanhar nos outros cultos. Eles normalmente são transmitidos pela internet. Você nos encontra no nosso site, advertenciafinal.com.br, e também no canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Os horários de transmissão são 15 para as 10 da manhã aos sábados, é a Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, a mensagem do culto. Eu espero que possamos ter outras oportunidades de estudo, se estiver assim nos planos do Senhor e nos teus também. Vamos ficando por aqui, mas antes eu gostaria de invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre esta próxima semana. Vamos fechar os olhos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e espero estarmos unidos e juntos nas próximas oportunidades. Até lá.